Você foi ensinado que o poder corrompe, que reis são tiranos e que a fé é uma fraqueza. Mas se eu te dissesse que alguns dos homens mais poderosos da terra foram justamente aqueles que se ajoelharam diante de algo maior do que eles? Como um jovem rei leproso que comandou o reino latino de Jerusalém enquanto o próprio corpo se desfazia. Esse jovem rei leproso tinha nome, Balduíno IV de Jerusalém. Ele subiu ao trono ainda adolescente, aos 13 anos, governando a cidade mais disputada da terra enquanto a lepra destruía o próprio corpo. Desde cedo, ele sabia que carregava uma condenação. Não era só uma doença, era um estigma. Um rei doente, num reino cercado de inimigos, parecia quase uma piada cruel da história. Para muitos nobres, Balduíno era um rei com prazo de validade, alguém para ser administrado e não para governar. A expectativa era simples. Ele assinava, os outros mandavam. Mas ele recusou esse papel. Enquanto a doença avançava, a política se agitava. Regentes, famílias rivais, interesses estrangeiros. Todos viam naquela fraqueza física uma oportunidade de poder. Em vez de se esconder atrás de conselheiros e servir como figura decorativa, Balduíno insistiu em reinar de fato. Participava dos conselhos, tomava decisões, assumia responsabilidade. A mesma lepra que podia ter sido desculpa para fugir do dever, se tornou o cenário onde a sua fidelidade seria testada até o limite. Essa fidelidade apareceu com força num dos momentos mais improváveis da sua vida, quando Saladino marchou contra o reino de Jerusalém. A lógica humana dizia para recuar, negociar, ganhar tempo. O inimigo era numeroso, confiante, experiente. O exército de Balduíno era menor, cansado e dividido, e o próprio rei mal conseguia se manter de pé. Mesmo assim, ele decidiu enfrentar. Antes da batalha, os cruzados se reuniram diante da Vera Cruz. Não era só o território em jogo, eram os lugares santos, a fé do povo, a própria ideia de um reino cristão naquela terra. O rei leproso foi levado à frente das tropas. Ele não era o guerreiro mais forte, era o sinal vivo do que estava sendo defendido. Na batalha de Mongizar, ou do Monte Gizardo, Balduíno estava tão fraco que não conseguia montar sozinho, mas para inspirar os soldados, ele se prostrou diante da Vera Cruz, uma relíquia da cruz de Cristo, e rezou em lágrimas. Quando ele se levantou, o que os soldados viram não foi um doente, mas um milagre. O exército foi tomado por um fervor absoluto. Ali, todos entenderam. Balduíno não era o guerreiro mais forte. Ele era o sinal vivo pelo qual valia a pena morrer. E contra todas as expectativas, o improvável aconteceu. O exército de Balduíno venceu. Saladino, o grande conquistador, fugiu às pressas. Aquele rei, que muitos tratavam como descartável, tinha acabado de salvar o reino. A vitória, porém, não curou nada. Ano após ano, o corpo de Balduíno cedia. Ele perdia os movimentos, perdia a aparência, perdia tempo. O que ele não perdeu foi o senso de responsabilidade diante de Deus e do povo que governava. Aos olhos da política, um rei fraco. Aos olhos da fé, um homem que usou até o último pedaço de corpo que lhe restou para defender o que era sagrado. Enquanto muitos se agarravam ao poder para salvar a própria pele, Balduíno fez o contrário. Gastou uma vida já condenada para proteger Jerusalém. E ele não foi o único. Em outra época, bem longe dali, um rei seria lembrado simplesmente como santo. É com ele que a história continua. Se Balduíno foi o exemplo de como sofrer por Deus no trono, um século depois, um rei da França mostrou o que significa governar segundo a justiça de Deus dentro de um palácio. Ele não era parente de sangue, mas era parente de alma. São Luís IX.
Luís não governava do trono, governava debaixo de uma árvore, um carvalho em Vincennes. Em certos dias, qualquer pessoa podia se aproximar. Um camponês com disputa de terras, uma viúva pedindo justiça contra um nobre, um mercador enganado em um contrato. Não havia cerimônia nem distância. O rei se sentava, ouvia, perguntava e julgava. O homem mais poderoso do reino colocava o próprio tempo, a própria inteligência e a própria autoridade à disposição do último dos seus súditos. Aquilo não era marketing medieval, não era teatro para impressionar o povo. Luís tinha uma convicção simples e dura: quem manda deve servir. Estar acessível fazia parte dessa obrigação. Enquanto outros reis se escondiam atrás de camadas de cortesãos, protocolos e paredes de palácio, ele escolhia uma árvore em campo aberto e fazia dela um tribunal. Aquele tronco e aquela sombra se tornaram um símbolo de algo escandaloso para qualquer época: a justiça descendo do palácio para o chão batido onde vive o povo. Só que essa humildade não significava fraqueza. Quando um nobre abusava de camponeses, Luís não hesitava em tirar privilégios, confiscar bens, impor penas duras. Quando comerciantes fraudavam pesos e medidas, as punições eram públicas para deixar claro que enganar o pobre era crime contra Deus e contra o rei. Quando a corrupção batia dentro da própria família, ele não recuava. Parentes influentes foram afastados, aliados foram punidos. A justiça que ele dizia servir não fazia distinção entre amigos e estranhos, ricos e miseráveis, sangue real e povo comum. O mesmo rei que julgava causas humildes debaixo de uma árvore vivia uma vida pessoal que não combinava com o conforto do trono. As sexta-feiras eram de pão e água. Nos tempos fortes da igreja, como Advento e Quaresma, ele usava instrumentos de penitências escondidos sob as vestes reais. Visitava hospitais, cuidava de doentes, aproximava-se de leprosos que ninguém queria tocar. A mão que assinava decretos também lavava feridas. O corpo vestido de seda era marcado por jejuns e disciplina. O poder não o poupava do sacrifício. Pelo contrário, ele entendia que o poder exigia mais sacrifício. Essa fé intensa não o tornava um ingênuo na política. Luís IX não foi um místico distraído sentado em cima de um reino. Ele organizou leis, fortaleceu tribunais, mandou compilar costumes jurídicos, chamou conselheiros competentes. Quando precisou decidir sobre guerras, tratados e cruzadas, ouviu juristas, teólogos e embaixadores. A santidade, no caso dele, não era a fuga da responsabilidade, mas a maneira como encarava cada responsabilidade. Ele governava como quem sabe que um dia terá que prestar contas, não apenas à história, mas a Deus. Sua morte confirmou essa lógica. Em uma das cruzadas, longe da França, a doença o alcançou, febre, fraqueza e corpo cedendo. Na tenda improvisada, já sem força, ele não estava cercado de luxo, mas de uma pequena corte, alguns religiosos, poucos servos fiéis. Morreu como viveu, em campanha, longe do conforto, em obediência a algo que julgava maior que a própria segurança. As crônicas contam que suas últimas palavras foram voltadas para o alto, para a Jerusalém que não é feita de pedra, mas de promessa. No fim, o menino educado para ser rei acabou canonizado como santo. O governante que se sentava debaixo de uma árvore para ouvir o povo se tornou referência de justiça pelos séculos. A figura do rei absoluto, que poderia ter se fechado na própria autoridade, foi substituída pela imagem de um homem que se sabia servo, servo da lei, servo da verdade, servo de Deus. A árvore onde ele ouvia as queixas já não está de pé. O trono onde ele se sentava não existe mais. Mas a pergunta que a vida de São Luís IX deixa é direta e incômoda. O que acontece quando alguém decide usar todo o poder que tem, não para proteger a si mesmo, mas para proteger os mais fracos? Em Luís, essa pergunta encontrou uma resposta concreta, e é por isso
que séculos depois ainda chamam esse rei por um título que poucos governantes receberam na história: Santo. Se Luís IX aperfeiçoou a justiça em um reino já cristão, o homem que veremos agora teve que arrancá-la do meio das pedras e do gelo. Para entender como a fé transforma um povo, precisamos sair dos jardins da França e viajar para o norte brutal, onde um viking decidiu que o machado não era mais a lei suprema. Olavi Haraldsson não nasceu para ser santo, ele nasceu para ser um predador. Ele era o protótipo do guerreiro nórdico. Viveu o mar, o saque e a glória das batalhas desde a adolescência. Mas enquanto servia como mercenário na Normandia, algo quebrou dentro dele. O homem que via o mundo como um campo de pilhagem encontrou o Evangelho. E o que aconteceu depois não foi apenas uma conversão pessoal, foi o nascimento de uma nação. Olav voltou para a Noruega com um objetivo que parecia suicídio: unificar tribos rivais e substituir os deuses da guerra pelo príncipe da paz. Mas não se engane, ele não levou o cristianismo como um filósofo, ele o levou como um rei. Ele sabia que para mudar a alma da Noruega, ele teria que enfrentar os antigos ídolos e os chefes tribais que lucravam com a barbárie. Ele estabeleceu o Mustating, ou Mustafin, o código de leis cristãs que mudou tudo. Pela primeira vez naquelas terras, o sacrifício humano foi proibido. O abandono de crianças nas florestas tornou-se crime. As mulheres ganharam proteções que o mundo viking jamais admitiria. Olav não estava apenas pregando uma religião, ele estava instalando o software da civilização ocidental em uma terra que só conhecia a força bruta. Mas a velha guarda nórdica não aceitaria a cruz sem derramar sangue. Em 1030, na Batalha de Stiklestad, Olav enfrentou um exército de camponeses e nobres revoltados, financiados por potências estrangeiras. Ele caiu em combate, golpeado por lanças e machados, as mesmas armas que ele um dia usou para saquear. A ironia da história é que a morte de Olav foi sua vitória definitiva. No momento em que o rei viking caiu, o paganismo norueguês começou a desmoronar. Milagres foram relatados. Seu corpo foi encontrado incorrupto. E em poucos anos, aqueles que o mataram estavam ajoelhados diante de seu túmulo. O guerreiro que tentou unir a Noruega pelo ferro acabou por uni-la pelo seu sacrifício. Olav provou que até a cultura mais violenta da Terra pode ser domada quando um líder decide que sua coroa pertence a Deus, e não ao seu próprio ego. Ele deixou de ser apenas um rei guerreiro para se tornar o Rex Perpetuus Norvegiae, o rei perpétuo da Noruega. Olav domou o norte, mas no coração da Europa, outro líder estava prestes a pegar um povo nômade e errante para transformá-lo no escudo da própria cristandade. Deixamos o gelo da Noruega para entender a fundação da Hungria, Santo Estevão. Imagine um povo de cavaleiros temidos, vindos das estepes da Ásia, que por décadas foram terror da Europa Central. Os magiares não eram apenas invasores. Eles eram uma força da natureza que ninguém conseguia parar. Estevão herdou esse povo, mas ele percebeu algo que nenhum de seus antepassados viu. Sem uma raiz profunda, o seu povo desapareceria como fumaça no vento da história. Estevão não queria apenas conquistar terras, ele queria fundar uma pátria. E para ele não havia pátria sem Cristo. No ano 1000, ele recebeu do Papa Silvestre II a Santa Coroa, tornando-se o primeiro rei da Hungria. Aquele gesto não foi apenas político, foi uma consagração. Estevão entregou o destino de todo o seu povo nas mãos da Virgem Maria, tornando a Hungria a Regnum Marianum, o Reino de Maria.
Mas não pense que foi uma transição pacífica. Estevão teve que lutar contra a própria família e chefes tribais que queriam manter os velhos costumes pagãos. Ele venceu não por ambição, mas por visão. Ele organizou a igreja, construiu catedrais e estabeleceu leis que protegiam a propriedade, o casamento e os pobres. Ele transformou cavaleiros nômades em cidadãos de um reino organizado. O maior exemplo de sua sabedoria está nas cartas que escreveu ao seu filho, o príncipe Américo. Nelas, Estevão deixou um manual de liderança que deveria ser obrigatório para qualquer governante. Um rei sem fé é um rei sem coroa, dizia ele. Ele ensinou que a humildade é o que sustenta o poder e que um rei deve ser guardião dos órfãos e o refúgio dos estrangeiros. No fim de sua vida, após perder seu único herdeiro, Estevão não caiu no desespero. Em seu leito de morte, ele levantou a coroa e, em uma última oração, confiou o reino novamente à proteção divina. Ele morreu deixando para trás não apenas um território, mas uma identidade. A Hungria de Estevão se tornaria, pelos séculos seguintes, o baluarte da cristandade, a barreira física que protegeu a Europa de invasões que poderiam ter apagado a nossa história. Estevão criou um império que durou milênios. Mas como termina essa linhagem de reis santos quando o mundo moderno decide que Deus não é mais necessário? Para fechar nossa lista, vamos ao século XX, para conhecer o último imperador que tentou parar o fim do mundo, Carlos I da Áustria. Carlos não pediu para ser imperador no meio do maior massacre que a humanidade já tinha visto até então, a Primeira Guerra Mundial. Ele herdou um trono em chamas e um império que estava sendo despedaçado pelo ódio nacionalista e pela fumaça das trincheiras. Mas, enquanto os outros líderes europeus estavam obcecados com a vitória a qualquer custo, Carlos estava obcecado com algo que o mundo considerava uma fraqueza: a paz. Ele foi o único governante que ouviu seriamente os apelos do Papa Bento XV para acabar com o suicídio da Europa. Carlos tentou negociações secretas, buscou diálogos improváveis e se recusou a autorizar o uso de armas químicas ou ataques contra civis. Para ele, o poder não era um direito divino de esmagar o inimigo, mas um dever sagrado de proteger a vida dos seus súditos, de todos eles. Sua recompensa por buscar a paz foi ser traído por todos os lados. No fim da guerra, ele foi deposto, exilado e viu seu império ser retalhado em um mapa. Ele poderia ter tentado recuperar o trono pelo sangue, mas disse uma frase que ecoa até hoje: "O trono é um encargo que Deus me deu, e eu não posso retomá-lo se isso custar a vida de um único soldado meu." Carlos terminou seus dias em uma ilha distante, vivendo em uma casa úmida, sem dinheiro para aquecimento ou médicos, morrendo de pneumonia aos 34 anos. Em seu leito de morte, suas últimas palavras para sua esposa, a imperatriz Zita, foram: "Eu te amo infinitamente. No coração de Jesus nos encontraremos novamente." Ele morreu perdoando todos os seus inimigos. O que esses 5 homens nos ensinam é que a história não é feita por processos impessoais ou pela força do destino. Ela é moldada pela vontade daqueles que decidiram que havia algo mais importante que o próprio pescoço. Seja um rei leproso em Jerusalém, um santo debaixo de uma árvore na França, ou um imperador exilado em uma ilha, todos eles entenderam uma única verdade: o poder só faz sentido se for um serviço. A autoridade só é real se for submissa à verdade. Eles não foram grandes porque tinham coroas de ouro. Eles foram grandes porque no momento do teste, eles sabiam diante de quem deveriam se ajoelhar. A pergunta agora não é mais sobre o que eles fizeram. A pergunta é: no seu lugar,
Na sua pequena parcela de influência, quem é que você serve? Bom, espero que tenham gostado do vídeo e até uma próxima.